Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ana Clara. Eu venho fazer esse vídeo para falar sobre o teu, o meu, o nosso pai. Esse vídeo eu vou falar para principalmente, especialmente para os que são órfãos desde nascença ou para os que perderam os pais ou o pai depois de nascido, os que tiveram a oportunidade de conviver um pouco com os pais ou não, ou aqueles que foram criados em orfanatos, aqueles que foram criados por um familiar próximo. Esse vídeo é especialmente para aqueles que sentem a dor da falta de um pai, porque dói. Eu já senti muito essa dor, ainda sinto, mas agora não tanto quanto antes. Mas eu venho compartilhar uma coisa com vocês que tem confortado meu coração. Eu conversando com uma menina que ela era revoltada por ela não ter mais pai. Na hora me veio o texto de Mateus, do nascimento de Jesus Cristo, e a parte que fala especificamente em Mateus 18, e que fala que José iria abandonar Maria, e vem um anjo e fala para ele não abandonar, porque o filho que ela estava esperando era do Espírito Santo. Ah, não tem nada a ver, calma. Eu sei que não vai se repetir isso de novo na história, que isso aconteceu, não vai ter outro Jesus vindo do Espírito Santo, não vai ter outro filho vindo do Espírito Santo, eu entendo. Só que todos nós somos filhos de Deus. Deus nos emprestou, não é nem nos deu, nos emprestou para um pai e uma mãe terreno. Só que muitas das vezes, esse pai ou essa mãe não está pronto para assumir essa responsabilidade. Então, por medo, por pavor, por achar que não vai dar conta, muitos deles abandonam os filhos. Outros se sentem prejudicados. Ai, um filho agora vai me prejudicar na minha carreira e tudo mais. Então, o que eles fazem? Abandonam e algo semelhante. Bom, criar um filho não é fácil, e não é só na questão financeira, é na questão de responsabilidade. Você pensa, a gente cria um animal, é diferente, porque o animal ali, à noite, ele não vai levantar pedindo comida, você não vai se preocupar com remédio, ter horário certo para dar o remédio, horário certo para dar comida, e isso exige muito. Tem gente que não se vê preparado cuidando de uma criança. Que barulho. E um recém-nascido exige muito cuidado. Muitas das vezes a mãe tem que passar meses sem dormir, porque ele exige muito, esgota muito. E quando a pessoa vê que, meu Deus, vai nascer ou nasceu e agora, ela muitas das vezes desespera. E a melhor solução que parece no momento é abandonar, entendeu? É a solução que aparenta ser a melhor, porque, ufa, aliviei, sabe? Ufa, aliviei. É como se não tivesse mais sobre o seu domínio. Então, como não você dando, a criança não vai estar mesmo mais sobre o seu domínio, você não vai ter mais responsabilidade de cuidar daquela vidinha, certo? Eu quero falar para todos e todas que não importa de qual família vem, não importa se é criado pelo pai, pela mãe, todos nós somos amados por Jesus, todos nós somos amados por Deus, e que Ele é nosso Pai, e nós podemos contar com Ele a todo momento, a cada instante, certo? Mas agora vamos pensar pelo lado de que o pai, pelo lado do pai que abandonou. A gente já falou que muitas das vezes a responsabilidade que é muito grande, a pessoa não se vê dando conta, então ela prefere doar para uma pessoa que vai ter psicológico, condições financeiras, muitas das vezes também, e responsabilidade para cuidar daquela vida. Porque muitas das vezes não basta só o amor, entendeu? Porque não vive só de amor. Você não cria uma criança só com amor. Precisa de gasto de tempo ali, de dedicação. Precisa de
de dinheiro também, precisa de zelo, precisa de atenção, entendeu? Não é só, vou deixar de fazer minhas coisas. Não, é a responsabilidade que é muito grande. Isso apavora muitas pessoas por achar que não é capaz de cuidar de uma vida pequena e então elas resolvem abandonar. Abandonar dá, tipo, não importa o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, o importante é que, sendo pai de carne ou mãe de carne ou não, somos todos adotados, porque a gente só nasce dessa mãe, a gente só é feito por esse pai, mas nós somos todos filhos de Deus, somos emprestados. Você, ou eu no caso, eu fui criada até uma certa idade com pai e com mãe, depois meu pai me abandonou. Só que eu sou filha da minha mãe, amo muito a minha mãe, mas Deus me emprestou para ela. E ai dela, se ela não cuidasse de mim, ela teria de pagar um preço. Então, falar para você. Meu pai abandonou e ficou por isso mesmo, agora ele tá bem. Fiquei sabendo de notícia que ele tá bem, ele tá super bem de vida, não sei o quê. E não me deu assistência. Gente, aparência não quer dizer que tá bem. A pessoa tem aparência que tá bem, não quer dizer que ela tá bem. Muitas das vezes ela tem que ficar ali antes de dormir chorando por aquele sentimento. Ela sente um vazio que ela não sabe explicar, mas a alma dela sabe o porquê que é que ela sente esse vazio. Muitas das mães, quando abandonam, ou quando doam, ou quando abortam, principalmente quando abortam a criança, quando doa também, mas o aborto é pior, porque quando você doa, você sabe, não, mas eu doei, tá bem cuidado, a pessoa que adotou é bem de vida, é amorosa, tá cuidando bem, entendeu? Agora, quando uma pessoa aborta, ela fala, eu matei uma vida. Pensa na dor, tipo, sabe, matei uma vida pequena que não tinha culpa nenhuma, entendeu? Agora a gente também não pode tacar a culpa, tipo, martirizar a pessoa, porque a gente não sabe o que levou, além de pensar que é muita responsabilidade, ou também tem gente que pensa que é muito peso para carregar, que vai ser prejudicado na carreira e tudo mais. Porém, tem gente que muitas das vezes falou, olha, eu não quero ter filho, não tô pronto para ter filho agora. Então, a parceira acaba descuidando e engravida. Aí, esse cara se sente traído por uma pessoa e não quer continuar com aquela pessoa. Então, aí, a pessoa acha um jeito de escapar. Então, vou falar aqui sobre o José. Bom, primeiro eu peguei esse texto aqui da UCDB, que ele faz um discurso, eu peguei só por base, mas não vou usar 100% dele, vou começar a pegar só algumas partes. Eu peguei ele porque eu gostei dessa parte aqui que ele fala, você jovem, de repente está noivo, nunca manteve relação sexual com sua noiva, porque prometeu se manter casto até o casamento. Só que em um encontro com a sua noiva, você percebe que ela tá com enjoos e que ela tá diferente, descobre que ela tá grávida. E ela fala pra você que está grávida, só que não foi você quem fez o filho. Você fala, fui traído. Tipo, no caso de José, ele não pensou na criança. Não tem como você pensar na criança numa situação dessa. A primeira coisa que você pensa é que a pessoa que você escolheu pra casar tá te traindo. Você quer uma pessoa que te traiu pra viver eternamente com você, tipo, até a sua morte? Sabe, hoje em dia a separação tá comum. Mas naquela época não. Naquela época, separação não era comum. Você casava pra morrer com aquela pessoa. Ou aquela pessoa morreria e depois você arrumaria outro casamento, que foi no caso de José, né, cara? Mas só que a vida não é perfeita, certo? A vida não é perfeita. A vida era perfeita lá no Jardim do Éden. Aqui ela não é perfeita. A vida não é perfeita aqui. Só que, por mais que ela é imperfeita aqui, a gente tem que continuar com foco, que é o quê? Voltarmos para o céu. Jesus mandou a gente aqui com uma missão.
Sabe quando você manda seu filho para a faculdade? Ou quando você arruma a marmita do seu filho, ou a roupa, lava a roupa no final de semana do seu filho para ele começar o trabalho na segunda-feira. Aí segunda-feira tá tudo ali arrumadinho, a roupa, se ele leva a marmita, aí você vai fazer a marmita, tá tudo pronto. Ou se ele não leva a marmita, mas ele leva um lanchinho, ou sua roupa tá tudo passadinho, cheirosinha a roupa dele, e você preparou tudo e segunda-feira ele vai pegar as coisas dele, se arrumar e ir pro serviço logo cedo. Você tá entregando ele para aquele serviço e você espera que ele volte bem. Você espera que ele volte para sua casa bem, feliz e contente. Por mais que ele tenha passado perrengue lá no serviço dele, você espera dar ali aquela hora que ele sempre chega para ele chegar em casa bem. É lógico que não vai ser 100% bem, porque vai ter feridas daquele dia, ou tá cansado de tanto trabalhar, mas bem, tipo, inteiro, sem estar atropelado, sem ter sido atropelado, sem ter sido morto, entendeu? Você quer que ele chegue tranquilo em casa, vivo em casa. A mesma coisa com a gente. Deus falou assim, ó, você tem uma missão para cumprir, vou te mandar pra terra, você vai passar por muitas lutas, muitas tribulações, mas no final você vai vir pra cá. Então a gente tem que ter o foco nisso. Ah, mas não é fácil pra ninguém. Só que uma coisa eu aprendi, é melhor a gente passar por luta com Deus do que passar luta com Deus. Porque quando a gente tá com Deus, a gente tem Deus com a gente ao nosso favor e o diabo contra nós. Quando a gente não tá com Deus, automaticamente a gente vai estar do outro lado, né? Quem não é por nós é contra nós. Então, quando a gente não tá com Deus, a gente pode até não tá servindo ao diabo, mas se a gente não tá de um lado, a gente tá do outro. Então, quando a gente não tá com Deus, aí é Deus e o diabo contra nós, os dois contra nós. Tanto Deus contra o diabo. Por que Deus contra nós? Porque se a gente não tá na presença dele, ele vai permitir que a gente passe por situações dolorosas para fazer a gente voltar para ele. Entendeu? Então, Deus vai estar contra a gente, ele vai permitir a gente sofrer para que a gente sinta a necessidade de voltar para ele. Só que quando a gente está com ele, o diabo vai querer fazer com que a gente saia do caminho de Deus, porque ele não quer a salvação dos humanos, ele quer a perdição. Ele quer que todos vão para o mesmo caminho que ele. Ele está condenado ao inferno, a viver eternamente ali no lago de fogo ardente, e ele quer levar todo mundo com ele. Entendeu? Ele não vai conseguir levar todo mundo, mas uma boa parte ele vai conseguir levar. E ele quer levar todo mundo, então ele vai trabalhar para levar todo mundo. Então, a gente estando com Deus, ele não vai gostar disso, ele não gosta, não quer que a gente vá para o céu. Então, ele vai estar contra nós, só que Deus vai estar a nosso favor, certo? Então, ali José recebeu a notícia de que Maria estava grávida, ele, poxa, eu nunca toquei nessa mulher, a gente nem é casado ainda, como que isso aconteceu? Ela me traiu. Então, ele não pensou primeiramente na criança, ele pensou na traição que ele levou. Tipo, ele pensou, essa mulher não é confiável, eu não quero essa mulher mais pra mim. Só que ele era justo. Ele era justo e ele amava ela também. Então, o que ele preferiu? Ele preferiu sair, levar o nome de errado, abandonar ela, e aí ela ficar como que foi abandonada. Porque se ele falasse a verdade, que não tocou nela, ela seria apedrejada. E ele não queria isso pra ela, ele amava ela. Mesmo ele sendo chifrado, ele ainda pensava nela. Só que ele não amava ela a ponto de sentar e conversar. E até mesmo, não o caso da Maria, mas trazendo nos dias atuais, vamos supor que ela deu uma escorregada. Ele não amava ela ao ponto de pegar o orgulho que ele tinha, o eu que ele tinha dentro dele, o orgulho dele, e jogar no lixo por ela, certo? Tipo, passar por cima do orgulho dele por amor a ela, sabe? Ah, eu vou continuar com você, você me traiu, mas eu vou continuar com você porque eu te amo. Ele não era capaz disso. Aí, por isso que eu quero falar, tipo, não vamos julgar a atitude de pai e de mãe, porque a gente não sabe a história deles. Todo pai e toda mãe teve uma história longa antes de ter a gente, sabe? E a gente não sabe, essas histórias marcaram,
trouxeram marcas, mágoas, dores, entendeu? E fizeram eles agir de uma forma em que muitas das vezes desagrada a gente, certo? O mundo, por mais que a gente faz tudo certinho, nunca vai agir certo com a gente, porque no mundo tá o diabo. Então, ele sempre vai fazer as coisas para entristecer a gente, por mais que a gente ande ali certinho, o mundo sempre vai entristecer a gente, sempre vai ter percalços, sabe, tipo lutas, problemas para desviar a gente do caminho. Então, o mundo nunca vai ser perfeito, mesmo você procurando ser perfeito, andar na retidão, certo? Então eu queria falar agora que José recebeu, tá aqui ó, foi isso que aconteceu com José, o esposo de Maria, a mãe de Jesus. Segundo Mateus 1:18 até Mateus 1 do 18 até o 24, Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Muitos, tipo, na época dele, na época de hoje em dia, abandonaria. Podemos julgar? Não. Cada um sabe onde que o calo aperta, certo? Aí essa parte aqui eu já falei, que era a que eu queria falar. Eu queria falar aqui, ó, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa. O anjo veio até José e falou, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha, ele não era pai dessa criança. José não era pai de Jesus, certo? E ele era filho de Davi, tipo, ele tinha uma genealogia divina, certo? Ele não era pai de José, certo? Só que como ele estava noivo de Maria e Maria era filha do Espírito Santo, hoje em dia não vai ter mais Maria filha do Espírito Santo. Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, hoje em dia não vai ter mais esse tipo de milagre, não vai mais acontecer, certo? Mas a responsabilidade de um pai adotivo é a mesma da de José. Olha aqui, ó. Ela dará à luz um filho e tu darás o nome de Jesus. Olha, um pai naquela época tinha a responsabilidade de dar um nome pro filho. Olha só, quem dava um nome na época, hoje em dia o pai vai lá e registra sem nem falar com a esposa, já ouvi casos assim. Ou a mãe vai lá e registra sem nem falar com o marido. Ou vai os dois naquela união perfeita, discute, ó, vamos ver qual que é o nome que a gente vai colocar. Ah, eu quero esse. Ah, esse eu não gosto por causa disso. Ah, então vai esse. Ah, esse eu não gosto porque vai ter muito bullying na escola. Hoje em dia tem casais que sentam e que é o certo e decidem o nome do filho ou da filha, certo? Mas naquela época não, naquela época era o marido quem colocava o nome da criança. Então olha aqui, José foi incumbido dessa responsabilidade de ser pai. Não era de carne, não era de sangue, mas ele foi incumbido dessa responsabilidade. Então, você que está me assistindo, se você é um pai adotivo, você tem responsabilidade, sim, sobre essa criança. A mesma coisa é uma professora quando ela está na sala de aula. Ela não é mãe de nenhuma daquelas crianças, ou um professor. Ele não é mãe de nenhuma daquelas crianças ou daqueles jovens, mas ele é responsável. Por mais que seja ali naquele período, é responsável só naquele período que aquele jovem ou aquela criança está sob domínio, sobre os cuidados daquele professor ou daquela professora. Mas ele é responsável naquele período, entendeu? Fora dali é responsabilidade dos pais. Mas ali dentro da sala é responsabilidade do professor. Dentro da escola é responsabilidade do professor e do diretor ou da diretora, entendeu? É responsabilidade daqueles que trabalham ali. Então, a mesma coisa é, José não era pai daquela criança, mas ele recebeu a incumbência de cuidar, entendeu? Ele era pai adotivo? Era. Ele era responsável para aquela criança, Jesus. Tanto é que, ó, e tu lhe darás o nome de Jesus, entendeu?
E o engraçado é que quem era realmente o pai foi Deus. E quem é que colocou o nome? Foi Deus, né? A mesma coisa é eu. Eu sou filha aqui da Maria, minha mãe chama Maria, meu pai chama José também. Eu sou filha dos dois, mas eu sou adotiva, mesmo que eles são meus pais de sangue, eu sou adotiva, porque meu pai verdadeiro é Deus, foi Deus que planejou a data que eu iria nascer, ele sabe o dia que eu vou morrer, ele sabe todos os meus passos que eu vou dar, que eu já dei e que eu estou dando, certo? Então a gente não pode esquecer isso. A gente não é filho primeiramente do nosso pai terreno, da nossa mãe terrena. A gente é filho de Deus, irmãos de Jesus, certo? Bom, ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus já vinha com uma missão. Ele estava na barriga e ele já vinha com uma missão. Nós somos a mesma coisa. Cada um de nós temos dons. Cada um de nós temos missões para cumprir aqui. Temos que descobrir quais são esses dons, essas missões, porque a vida fica mais leve quando a gente executa o nosso chamado aqui na Terra. A gente muitas das vezes não vai aceitar. Por quê? Por timidez. Eu não fui chamada para fazer tal coisa, sou muito tímida. Não quero. Enquanto a gente não fazer, a gente não vai ter paz de espírito. A gente vai ter paz de espírito quando a gente ficar alinhado com a vontade de Deus, certo? Segundo o evangelista, após acordar, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e tomou Maria como esposa. Ele ia abandonar Maria, certo? Mas ele não precisou. Olha só o que é a comunhão com Deus. Ele não precisou sentar para Maria. Ele não ia fazer isso, a gente já sabe. Ele ia abandonar ela. Mas ele não precisou sentar com a Maria para falar: olha, você me traiu, mas eu vou continuar com você porque eu amo você. Não repita mais isso, não faça mais isso. Você aceita essa condição? Continuar comigo sem me trair? Eu te perdoo. Ele não precisou fazer isso. Ele acreditou no anjo. Por que ele acreditou? Qualquer um, gente, essa história é loucura. Essa história é loucura. É história com H, não é história com E. Tem uma diferença, certo? É uma história verdadeira. Ele ouviu o anjo e acreditou. E significou o quê? Ele tinha comunhão com Deus. Então ele ele não estranhou um anjo chegar para ele. Em sonho, qualquer um falava: isso é sonho, vou continuar aqui com o meu plano, vou fugir e abandonar ela. Não, ele acreditou, ele tinha comunhão com o anjo, certo? Então, a gente, muitas das vezes, tem comunhão com o pai ou com a mãe da gente, mas a gente tem que ter comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, mesmo tendo comunhão com o pai, com a mãe, ou não tendo. Vamos supor que tem gente aqui que não tem pai, não tem mãe, ou tem comunhão e não tem oportunidade de ter, ou tem convivência com pai e mãe e não tem oportunidade de ter uma comunhão com eles. Então, a maior e melhor confiança, uma comunhão, maior e melhor comunhão é a comunhão eterna, que é a comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, mesmo você tendo comunhão com a sua mãe, com Deus, comunhão com a sua mãe ou com seu pai, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com Jesus, porque eles farão vocês viver, eles nos farão viver coisas extraordinárias. Coisas que a nossa mãe, nosso pai, um médico, um advogado não pode fazer, ele pode fazer. Porque ele é o pai dos pais, senhor dos senhores, rei dos reis. Ele é o advogado dos advogados, o médico dos médicos, o juiz dos juízes. Ele nos ama e ele quer comunhão conosco, entendeu? Bom, ele acreditou no anjo e assumiu Maria. Maria casou-se com ela, certo? Uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu achei interessante que eles trouxeram aqui também, é que eu fico de frente para a janela, então sempre tá passando caminhão aqui e tudo mais. Carros, automóveis em geral. Há mais coisas entre o céu e a terra do que alcança a nossa vã filosofia, certo? Blaise Pascal, essa frase.
A gente com comunhão com Deus, a gente tem um acesso pequeno, porque é muita coisa que tem, além do que a gente pode ver. Mas pensa assim, ó, tem gente que já teve a oportunidade de ver um anjo, sabe? Chegar e falar pra pessoa. José foi no sonho, mas olha a comunhão, sabe? Então, tipo assim, se a gente não buscar, a gente não vai encontrar. Se a gente ficar só ali no racional, só no terreno, a gente não vai ter oportunidade de conhecer o espiritual. E o espiritual é tão mágico, é tão divino. O espiritual é lógico vindo de Deus, porque o espiritual vindo do outro lado é terrível, amedronta. De Deus também, quando é no começo, a gente também fica com medo, porque é uma coisa irreal, tipo irracional. Mas só que é, é gostoso, é bom, é bom, mas mas não, traz calma, traz confiança, traz paz. Do outro lado, traz pavor, traz medo, pode até enlouquecer uma pessoa. Pessoa, pensou? Tem gente aí, eu já ouvi gente contando testemunho que viu o diabo e a pessoa era pregadora, sabe? Mas assim, o diabo tava furioso porque ela tinha aberto uma campanha e tava pregando em vários cantos. E o diabo veio e enforcou ela na cama, sabe? Ela tava dormindo e veio, ela acordou sendo enforcada. E quando ela abriu o olho, ela viu aquele monstro terrível. É, em cima dela, enforcando ela. E ela não conseguiu gritar, ela clamou: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder sobre minha vida. Ela falou essas frases e ele saiu. Mas é apavorante. E eu não sei se alguém aqui tá vendo isso, mas quando a gente vê, não significa, pode ser, mas não significa que a gente tá em pecado, certo? Às vezes é só ele vindo pra apavorar mesmo a gente e deixar a gente louca ou perturbada, algo assim, pra acabar com a nossa paz, certo? Outra coisa que eu queria falar. Aqui, ó. Para José bastou um sonho, uma palavra pronunciada pelo anjo e pelo anjo do Senhor, e o assunto ali morreu. Busca a Deus para que aqui aquela dor que tá no coração, a gente tem que buscar a Deus para que Deus tire essa dor que tá no meu coração, tire esse sentimento de abandono, tire esse sentimento, porque muitas das vezes a pessoa é criada com pai e mãe e tem esse sentimento de abandono, sabe? E pede para Deus ajudar você a seguir a caminhada. Eu também tenho que pedir para Deus ajudar eu seguir a caminhada, mesmo com o abandono do meu pai. Pedir para Deus ajudar a seguir a caminhada, a viver a minha vida, o que eu fui chamada para viver aqui. Porque eu não fui chamada para ficar aqui eternamente com pai e com mãe. Eu fui chamada aqui na terra para cumprir o meu chamado aqui e assim que eu cumprir, Deus me levar para o céu. A mesma coisa é vocês. Cada um ser humano foi enviado aqui para a terra para cumprir o chamado e ir para o céu. Muitos escolhem não cumprir ou cumprir, mas escolhem para o inferno, entendeu? Tem dois caminhos, né? Na verdade. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que todos que estão ouvindo esse vídeo vá para o céu, para a glória de Deus, certo? Então a gente precisa cumprir o nosso chamado, aceitar e cumprir, não é só aceitar. Lembrei daquele hino da Bruna Carla. Aceita o teu chamado. A gente tem que aceitar o chamado de Deus para nós e cumprir ele, não é só aceitar. Ah, tá bom, Jesus. O Senhor quer que eu me dedique mais ao Senhor? Tô aqui lendo a Bíblia, mas você vai só se encher e não vai transbordar? Você só vai se encher e não vai dividir? Você vai encher de Deus e não vai falar para as pessoas desse Deus que você serve? Você não vai dividir o pão? Deus vai te dar o pão de cada dia ou fartura de pão e você não vai dividir para aqueles que precisam? Não, Deus te dá por um motivo. Ele não te dá à toa, ele te dá por um motivo. Ele te dá para você dividir. Ele dá para você repartir o pão. Não é para você ficar só para você, certo? Aí outra parte que eu queria falar, ó, Deus quer nos falar algo, como falou a José. Deus não falou com José à toa, certo? Mas muitas das vezes a gente acha que a gente é indigno de ouvir Jesus falar conosco, de ouvir a voz de Deus. Não, a gente é digno porque o véu se rasgou. Então, a gente estando andando certo ou não, ele pode falar conosco. É só a gente buscar. É só a gente buscar e clamar a ele que ele fala conosco, certo?
E não é a todo momento também. Às vezes a gente vai passar por uma luta e vai falar, nossa, Deus tá em silêncio. Sim, ele tá em silêncio. Mas ele tá olhando, ele tá zelando, ele tá cuidando. Parece. Às vezes parece que ele não tá zelando, que ele não tá cuidando. Nossa, parece que Deus não tá vendo a luta que eu tô passando. Mas é que a gente não tem o olho espiritual aberto. Porque se a gente tivesse, a gente saberia que ele tá nos guardando na palma da mão assim, ó. A gente tá aqui, ele tá assim, nos guardando na palma da mão dele e a gente tá bem protegido. Só que a gente não vê porque a gente só foca no problema. A gente só foca no problema, na dificuldade. A gente só foca na situação. Mas se a gente sair um pouco fora da situação, a gente vê, não, eu tô passando isso, mas Deus abençoou nisso e nisso aquilo. Não, eu tô passando isso, mas poderia estar assim, assim, assado. Poderia estar pior, sabe? Então, a gente tem que sempre olhar o lado bom da coisa. Porque se a gente só focar no problema, a gente abandona Deus e a luta pior ainda, certo? Tem uma frase que eu gosto bastante que tá aqui, ó. Toda exaltação só vem depois de uma humilhação, certo? Às vezes a gente passa por uma humilhação, uma perseguição, uma luta, uma prova tremenda e a gente acha que é porque Deus não ama. Não, é por Ele nos amar que Ele está nos dando isso. Porque Ele quer dar uma quebradinha na gente, porque se Ele dá já a exaltação antes de nos deixar passar por humilhação, o nosso ego cresce e a gente fala, não preciso de Deus não. Mas quando a gente passa por essa humilhação, quando a gente vê, não, cheguei aqui porque Deus me ajudou, porque eu já passei por isso, aquilo, outro, e hoje Deus me colocou aqui, então significa que Deus me conduziu nesse caminho e me ajudou a chegar até aqui, porque se não fosse por Deus, eu não chegaria, certo? Então, a humilhação faz parte do processo, né? Antes de toda e qualquer exaltação, vem uma grande humilhação, uma grande luta, um grande problema, certo? Então, vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar pela prova dando glória a Deus, dando graça. Tem um hino também. Em tudo dai graça, irmão, na bonança e também no sofrer, certo? A gente tem que vencer a luta, passar ali, não deixar o nosso inimigo ver a gente triste, abatido, não. Coloca o sorriso no rosto, enfrenta a luta, vai pra batalha, vai pra guerra, porque Deus mandou a gente aqui pra vencer as guerras, certo? Pra fazer o chamado dele, executar o chamado e pra vencer as lutas também, os problemas, certo? Não podemos tomar decisões precipitadas, ó. O que ele nos pede é que não tomemos nenhuma decisão precipitada. Sabe quando tá aquele problema, aquela humilhação, aquela luta, e a gente vai, que nem José, eu vou abandonar. Se ele não tivesse comunhão com Deus, o anjo poderia até aparecer, mas ele ia tomar a decisão precipitada do mesmo jeito, entendeu? Agora pensa, Jesus, ele foi criado com os filhos de José, certo? Os irmãos adotivos dele. Depois Maria teve mais filhos, mas não vamos nos deter a isso. Mas pensa na humilhação que ele passou. Eu penso, porque eu vejo muitos filhos sendo criados por pais adotivos, muitas crianças sendo, tipo, o pai morre, a mãe casa de novo, e ou a mãe separa e casa de novo, e aquele pai maltrata a criança, aquele padrasto mal. Ai, tá passando carro direto aqui. Aquele padrasto maltrata aquela criança e passa humilhação, aquela criança passa humilhação. Eu acredito que Jesus passou por isso, sabe? Porque criança não perdoa. José poderia até ter o temor de Deus, porque ele era um homem justo. Mas os filhos dele talvez fossem crianças pequenas e ficavam assim, você não é filho do meu pai, você não pode chamar meu pai de pai porque ele não é seu pai, sabe? Ou coisas, sabe? Outras coisas que a gente sabe que uma criança adotiva passa nas mãos de um padrasto, sabe? Acontece essas coisas. Mas, tipo assim, se Deus mandou seu filho para passar por isso, é porque ele sabe que ele aguentaria, entendeu? E toda dor, todo sofrimento é por um propósito maior. Toda humilhação é para uma exaltação.
toda dor que Jesus passou aqui na Terra não é fácil você ser criado por uma pessoa que não é seu pai. Por mais que a pessoa te maltrata, não é, sabe? Muitas das vezes não é a mesma coisa. Tem gente que consegue fazer a mesma coisa, sabe? Mas tem casos e muitos casos que não é a mesma coisa, sabe? É ali pelo receio também, entendeu? Entendeu? Então, mas o que eu digo é, toda humilhação tem um propósito, certo? Então não vamos tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque quem tem que estar no controle do nosso barco é Deus. A gente tem que remar. A gente não pode ficar ali com o cabo amarrado, ou o cabo do barco amarrado ali, sabe? Ali na areia, para ele não entrar em alto mar. Não, a gente tem Jesus. Tá na hora de ir pro alto mar? Jesus. Tá na hora? Jesus fala, tá na hora. Desamarra a corda aí, bora pro alto mar. Deus, qual a direção? Ele vai nos guiar, certo? Ele vai falar, pra tal direção, pra Nínive. Ai, pra tal lugar. A gente não pode tomar decisão precipitada, não. A gente tem que pedir direção para Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus. Não é deixar para começar a ter comunhão com Deus depois que o problema começa. Tem que ser sempre antes, sabe? Todo dia ali, porque aí quando o problema vir, a gente já tá preparado, entendeu? A gente já tem comunhão com Deus, já sabe reconhecer o que é a voz de Deus e o que não é, certo? O anjo já pode aparecer, a gente já tá familiarizado com o anjo, a gente já sabe que é anjo de Deus mesmo, porque o diabo também se transfigura em anjo de luz, transforma em anjo de luz. Então, a gente já tem que estar comunhão. Na bonança ou na tristeza, no problema ali, a gente tem que estar em comunhão pra gente não sermos pegos de surpresa, certo? Tá bom, deixa eu ver aqui. Olhe para a nossa família, nossos filhos. Tá. Agora aqui, ó. Deus tem um plano para todos nós, certo? Todos nós viemos aqui para a Terra com uma missão, com um plano a ser cumprido. Com ou sem pai e mãe, a nossa missão tem que ser cumprida, certo? Muitas das vezes a criança tem uma missão pequena, uma missão curta, que é só para vir e morrer, entendeu? Sabe aqueles abortos espontâneos? Ou quando a criança nasce e dura poucos meses, certo? Cumpriu a missão ali. Esse foi o tempo determinado por Deus. Mas muitas das vezes tem gente que vive até 80, 90 anos. Tem que ter uma missão. A gente vai chegar lá no céu e vai mostrar para Deus as nossas obras. Ele falou assim, olha, eu te mandei pra terra com tal dom. Eu te mandei lá pra terra com dom de evangelizar. Você evangelizou? Você falou de mim? Cadê os frutos do dom que eu te dei? Ah, Jesus, eu evangelizei tantas pessoas. Eu evangelizei em tal cidade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo pra ti. A gente tem que mostrar pra Deus as nossas obras, certo? Quem tiver a oportunidade de ler a parábola dos 10 talentos é muito importante. A gente vai passar por decepções na vida. Se por causa de uma decepção nós não o aceitamos, a humanidade toda pode sofrer com a nossa atitude. Sabe quando a gente passa por aquela humilhação e fala, quer saber? Dentro da igreja que acontece muito isso. Dentro e fora, mas quando acontece dentro da igreja, a gente fica muito mais abatido, porque a gente fala, esse povo que não fala que é de Deus e tá me humilhando desse jeito, ou tá fazendo isso, é um meio que o diabo usa pra abater a fé daqueles que estão ali contritos, sabe? E aí a gente pensa, vou sair da igreja, vou sair da presença de Deus. Isso faz com que a gente sofra e com que aqueles que vai saber de Deus através da gente também sofra. E a gente não pode deixar essas coisas nos abater, porque a gente vai sofrer as consequências também. Não é só aquelas pessoas que precisam ser alimentados através da gente por Deus, entendeu? Porque acontece o quê? A gente tem que transbordar. Por que a gente tem que transbordar do Espírito de Deus? Porque a gente transbordando, a gente enche outros vasos. E se a gente não transborda, a gente não enche outros vasos. A gente tem que parar de ser egoísta e querer só... Não, eu vou orar só aqui, só pra mim receber minha bênção. Depois que recebe a bênção, não ora mais, não vai mais pra igreja, não busca mais. Só que a gente tem que... Tipo, pros que não vão pra igreja, os que estão ouvindo aqui não vão pra igreja, tipo...
Então, cancela a parte que eu falei da igreja. Mas assim, mesmo que não tá indo pra igreja, a gente tem que ter comunhão com Deus. A gente tem que estar orando, buscando, lendo a Bíblia, orando, louvando dentro de casa, entendeu? Porque isso nos aproxima de Deus. Certo? Então a gente não pode ser egoísta. Eu vou orar só até eu receber minha bênção. Aí recebe a bênção e esquece de Deus? Não. Tem que continuar em oração. Porque a gente não precisa de Deus só na bênção. O Deus é aquele que dá amor, mas ele também é o Deus de dor. Se a gente não buscar ele por amor, a gente vai buscar pela dor. Entendeu? Então, aqui, ó. José deixou de lado a decepção para poder amar a sua esposa Maria. Ele deixou de lado a decepção. Ele deixou de lado o orgulho. Pensa, por mais que fosse filho do Espírito Santo, ele poderia falar: não vou cuidar de um filho que não é meu. Todo mundo vai saber que não é meu porque a criança vai ser diferente de mim, não vai ter nenhuma característica, não vai parecer nada comigo. O que os outros vão falar? Certo? E falavam, gente. A gente sabe como o ser humano é. Certo? Então ele deixou o orgulho, ele deixou o eu dele de lado. Então a gente tem que deixar o orgulho, o eu da gente de lado, por Deus, por amor ao chamado de Deus, por amor à vontade de Deus. No final, olha uma frase que eu vou falar, no final Deus sempre ganha. E muitas das vezes Deus vai ganhar, mas a gente vai sofrer porque a gente não quer fazer a vontade dele, então ele vai fazer a gente sofrer até a gente se encaixar certinho no espaço que a gente tem que estar, de acordo com a vontade dele, certo? Deus amou tanto José que o recompensou com a própria presença no mundo, com a sua própria presença no mundo, através de Jesus, que recebeu o nome de Emanuel. Foi por ele que Deus nos salvou. Olha só, ele teve uma decepção, ele ficou decepcionado, tanto que a gente vê que ele fugiu, queria fugir, que ele ia abandonar ela. Ele não fugiu, mas ele ia fugir. Ele se decepcionou. Mas só que ele estava ganhando com aquela decepção, ele estava ganhando uma bênção tão grande que ele estava criando Deus na terra, certo? Deus recompensou tanto, Deus amou tanto José que o recompensou com sua própria presença no mundo, através de Jesus. Ele estava criando o Filho de Deus, ele estava criando Deus, o próprio Deus aqui no mundo. Olha só. Então, toda exaltação só vem depois de uma humilhação. Ele sofreu uma humilhação. Foi humilhante para ele porque as pessoas falavam: Maria te traiu, essa criança não parece nada com você. Só que José falava, poderia até falar, mas quem ia acreditar? Nunca aconteceu isso na face da terra, também nunca vai acontecer. Então, pensa aqueles que não eram crentes, que não entendiam, até mesmo aqueles que eram crentes, mas não acreditavam nisso. Não é uma coisa fácil de se acreditar. Então foi humilhante para ele, mas também foi recompensoso, foi uma recompensa para ele cuidar de Deus aqui na terra. Então, toda exaltação, para a gente receber, a gente tem que passar por uma humilhação. Muitas das vezes, depois a gente tá com a bênção da gente na mão, aquilo que a gente tanto pediu para Deus, o diabo vai vir atazanar a gente, fazer a gente perder a bênção da gente. Mas Deus, a gente buscando a Deus, Deus sempre vai nos ajudar a manter a bênção da gente na mão da gente. Bom, eu queria deixar vocês com esse texto, com essa passagem que eu amei muito, edificou muito, porque muitas das vezes a gente que é abandonado por pai, a gente se sente muito mal. Mas a gente não pode esquecer que o nosso pai é Jesus, é Deus. Jesus é nosso irmão, mas o nosso pai é Deus. E que ele é o que nos ama, ele é nosso pai, a gente pode contar com ele. Queria que vocês ficassem com um pedacinho desse hino.